Olá, amada igreja, bom dia. É com muito prazer e alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical. Eu sei que muitos irmãos, aos domingos pela manhã, aquela expectativa do horário de começar a EBD. Nós também ficamos com muita expectativa de começar essa nossa EBD. É mais uma oportunidade de estarmos com os irmãos estudando a palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição de número 3 da revista Compromisso. Lembrando que esse trimestre estamos estudando a doutrina de Deus. E hoje nós vamos estudar baseado em 2 Samuel capítulo 22. Deus é onipotente. E para começarmos a lição de hoje, eu peço a nossa querida irmã Leilane para fazer a leitura que está em 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. Por favor, irmã Leilane. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a palavra do texto áureo. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz: O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Amém. Obrigado, Leilane. Meus irmãos, eu convido a primeira professora nessa manhã para nos falar sobre louvor ao Todo-Poderoso que nos livra. Os irmãos querem acompanhar a fala dessa irmã, ela vai falar sobre o 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 6. Ela vai mostrar um pouco o quanto Deus é onipotente. Eu convido nossa irmã Glória Americano, que está fazendo sua estreia aqui na nossa escola bíblica dominical. Graça e paz, queridos irmãos. Foi com muita alegria e gratidão a Deus que recebi essa oportunidade tão preciosa para continuar compartilhando com os irmãos a lição que estamos estudando, que tem como tema Deus é onipotente. E os tópicos que a mim foram entregues e que estudaremos agora diz o seguinte, tem como título o seguinte: O Todo-Poderoso socorre os seus pela graça, e o Todo-Poderoso recompensa os seus. Vamos então para o primeiro tópico, que diz: o Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. E eu queria destacar duas palavras-chave neste assunto: socorro e graça. E o texto que nós vamos ler, que você pode abrir aí de sua casa, está em 2 Samuel, capítulo 22, verso 15 a 20, e que eu lerei agora para os irmãos. Então, 2 Samuel, capítulo 22, do verso 15 a 20, que diz o seguinte: Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Duas perguntas eu gostaria de fazer para os irmãos. Por que Deus socorreu a Davi? Por que Deus livrou a Davi? E eu tenho 4 razões, entre outras mais, para destacar para os irmãos. A primeira delas é a seguinte: Deus livrou e socorreu a Davi porque a graça de Deus estava sobre ele. Segundo, porque Deus havia prometido para ele que estaria com ele nas batalhas e o livraria. Terceiro, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quarto, porque dele o Senhor se alegrava.
A graça de Deus estava sobre ele, as promessas de Deus estavam sobre ele, a misericórdia de Deus estava sobre ele, o agir de Deus estava sobre ele, tornando-o um homem segundo o coração de Deus. E Deus se agradava, Deus estava contente com Davi. Então, 4 razões, entre outras, nós destacamos em resposta à pergunta por que Deus livrou a Davi, porque Deus socorreu a Davi. O socorro do Senhor, meus irmãos, está e sempre estará presente na vida daqueles que nele confiam e dele dependem. Os livramentos, as vitórias que seus filhos alcançam na vida, nunca será fruto dos nossos méritos, mas sim da extraordinária graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é pela graça, através da graça, a maravilhosa, a inefável graça de Deus. E até nós cantamos aquele hino, né? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de explicar? Não tem como, essa graça inefável, maravilhosa, extraordinária, foi que esteve sobre Davi e deu a ele, pela graça, as vitórias que ele conquistou sobre os seus inimigos e que nos dará também as vitórias sobre os nossos inimigos. Mas o segundo tópico que eu quero abordar com os irmãos, ele diz: o Todo-Poderoso recompensa os seus. E a palavra que eu vou destacar neste tópico é recompensa. Vamos ler o nosso texto que está em 2 Samuel também, no capítulo 22, do verso agora 21 até o 27. Paramos no 20, agora continuaremos lendo 2 Samuel, capítulo 22, do verso 21 até o 27. E eu vou ler para os irmãos. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos meus olhos, para com benigno, benigno te mostre, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostre, com perverso, inflexível. Então, esse é o texto para o parágrafo que mencionamos. O Todo-Poderoso recompensa os seus. Por quê? Porque Deus recompensa os seus. Neste parágrafo, Davi ressalta sua conduta, suas atitudes, até o seu caráter para com seu Deus. E embora em outro momento ele reconhecesse que nada merecia, lendo estes versos que acabamos de ler, percebemos que ele sabia que tudo que ele havia conquistado não foi por mérito pessoal, mas por causa da graça de Deus. A graça que o transformou em um homem segundo o coração de Deus. É sempre a graça de Deus. Preste atenção nesta frase que eu vou dizer agora. Toda obediência traz recompensas.
e toda desobediência traz consequências. Vou repetir, e você pode repetir comigo aí de sua casa, de onde você estiver. Toda obediência traz recompensas, e toda desobediência traz consequências. De verdade, meus irmãos. E Davi foi agraciado porque obedecia a Deus. E porque obedecia a Deus, Deus dele se agradou e o recompensou. Uau, que maravilha, não é? Deus sempre espera que seus filhos sejam obedientes. Sempre. Obedecer a Deus é a maior prova de amor que nós podemos dar a Ele. Porque o próprio Jesus disse em João 14:1: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a evidência, o teste, a prova, a comprovação de que amamos o Senhor está na nossa obediência. Amar não é só de palavras. Ó Deus, eu amo, eu te amo, Senhor. Não é só de palavras, mas de ações e conduta. Uma conduta que Deus aprova e que nos proporcionará recompensa é o que Deus está procurando. Principalmente nesses dias, o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor procura os filhos obedientes, os servos obedientes. Ele está procurando aqueles que lhe obedecem. E quando ele encontra, ele diz: desse eu me alegro, desse eu me agrado. Então, obedecer a Deus é a melhor resposta que nós podemos dar a ele, se nós de verdade o amamos. E quando nós o obedecemos, ele se agrada de nós. Agora, quais são essas condutas que, uma vez praticando, nos tornará como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, e dele e de nós ele se agradará? A nossa lição já menciona várias. Eu vou destacar e vamos aprender juntos algumas dessas virtudes que evidenciam um caráter, uma conduta exemplar, da qual Deus não só aprova, mas como se alegrará e se alegra muito. A primeira delas é a prática da justiça. Mateus capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Justiça, praticar a justiça, ser justo, em nossos dias está ficando fora de moda, não é? Lamentavelmente. Mas Deus espera que seus filhos, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, vivam uma vida de conduta, tenham uma conduta na sua vida tão exemplar que a prática da justiça será o seu dia a dia. Porque Deus não se agrada com a injustiça. E nós precisamos, como filhos de Deus, andar praticando a justiça, sermos justos em nossas decisões, em nossas reações, não é? Mas a segunda característica é a pureza das mãos. E Efésios capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. O que as minhas mãos têm feito? O que você tem construído através das suas mãos? A quem as suas mãos têm alcançado? Sobre quem as suas mãos têm sido estendidas? O que estamos fazendo com as nossas mãos?
Isso representa as nossas obras, não é? Que fruto nós estamos produzindo para o Senhor? Nós falamos que amamos a Deus, mas outra prova de que realmente o amamos é amar o próximo como a nós mesmos. Porque é um mandamento, ele disse, todo ele se resume em um só. Ame a Deus com toda a sua alma, força, mente, entendimento, coração, emoção, todo o ser. Mas ame ao próximo como a si mesmo. E quando nós amamos o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos, nós nos importamos com ele, nós sofremos com ele, nós sorrimos com ele, nós choramos com ele, nós dividimos o que temos com ele, nós nos importamos com ele. Então, ele espera que nós tenhamos de verdade frutos, o que fazem as nossas mãos, né? Porque nós fomos preparados em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras. Mas a terceira qualidade, característica, virtude, para que tenhamos uma conduta aprovada por Deus, é seguir no caminho do Senhor. E Salmo 119:1 diz assim: bem-aventurado os que conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. E eu me recordo de Salmo 1 que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, permanecer no caminho do Senhor, isso alegra o coração de Deus. E quantos já deixaram o caminho do Senhor? O caminho estreito e apertado, que poucos entram, mas o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, quantas multidões têm seguido? Qual é o caminho que você tem escolhido seguir, meu irmão? Nunca abandone a sua fé, nunca abandone o seu Deus. Hoje, mais do que nunca, é necessário estarmos firmados no Senhor, olhando sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas outra virtude que eu quero destacar: viver na presença de Deus. E Salmos 51, verso 11, diz assim: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ah, queridos irmãos, Davi não poderia admitir sair da presença de Deus em momento algum, porque ele sabia quão importante, quão inefável era a presença de Deus na sua vida. Então, ele não podia se ausentar, não podia não sentir a presença de Deus na sua vida. E ele disse assim: não me retires da tua presença e nem retires de mim o seu Santo Espírito. Naquela época, o Espírito Santo não habitava efetivamente. Ele chegava, realizava a obra, mas se ausentava. Hoje, a igreja, o salvo em Cristo Jesus, teve a promessa: enviarei o Espírito Santo, estarei convosco todos os dias. Hoje ele habita em nós. A presença de Deus está conosco. Ele diz assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não precisamos ter medo de que a presença de Deus se ausente de nós, porque a promessa ele nos fez, e o que Deus promete, ele cumpre. A presença de Deus em nós todos os dias. Mas temos a outra característica: ser irrepreensível. Filipenses 2,15. Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Nossa, isso é para hoje, meus irmãos, isso é para agora. Vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta
e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Olha, justiça, irrepreensibilidade está fora de moda nesses tempos que estamos vivendo. Será que é possível vivermos irrepreensivelmente? Queridos, é um desafio tremendo, mas nada para Deus é impossível. Ele diz assim para mim, e eu posso repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Eu só preciso me conscientizar que a minha missão no mundo, como filha de Deus, como filho de Deus, como filhos e servos do Deus Altíssimo, é estarmos no velador, salgando, dando sabor a este mundo, brilhando e dissipando as trevas ao nosso derredor, até em nós mesmos, não é? Então, ser irrepreensível é uma meta muito além e que nós podemos conquistar pela graça de Deus. Mas a penúltima característica que eu quero destacar para os irmãos é guardar-se da iniquidade. E Salmos 66, 18 diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Guardar-se da iniquidade é um desafio tremendo também nesses dias. Sempre foi. E hoje mais do que nunca. Por quê? Porque a iniquidade se tem multiplicado de uma forma extravagante, meus irmãos. Verdadeiro tsunami, onde a apologia do pecado tem virado quase que uma ditadura. E ainda com ameaça de processos, até de cadeia, de perseguição. O certo virou errado. O errado está virando certo. E, infelizmente, as leis no nosso país, sem critério de moralidade, sem temor nenhum a Deus, está aí aprovando e legalizando coisas que ferem a santidade de Deus e que tem entristecido muito a igreja do Senhor. O que eu tenho feito com as minhas iniquidades? É necessário reconhecê-las, confessá-las e deixá-las, porque a iniquidade não confessada, não abandonada, se torna um empecilho para Deus ouvir a sua oração. Isaías diz que Deus não tem a mão encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós, e o vosso Deus impede que ele te ouça. Então é necessário confessar nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. E a última característica que eu quero mencionar é a pureza de olhos. Em Mateus capítulo 6, verso 22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha aí, o par dos olhos lindo que Deus te deu, sejam verdes, castanhos, azuis, negros. Deus te deu para que haja luz no seu corpo. Os seus olhos não podem contemplar o que não convém. E hoje é muito difícil nós não sermos tentados a não ver o que não devemos. A televisão, o celular, a internet, as vias sociais, tanta coisa a gente tem visto que tem nos deixado terrivelmente abalados. E eu tenho um controle na minha mão. E eu fico pulando de canal em canal para tentar encontrar algo que eu possa ver sem me contaminar. E eu digo assim, de 90% eu tiro 10% que preste. O resto estão tudo contaminado com corrupção, com pornografia, com distorções de valores, destruindo a família, o seu caráter.
sujando a sua mente, o seu coração. Então eu preciso vigiar sobre os meus olhos, o que os meus olhos têm visto. A pureza dos olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos não forem bons, todo o teu corpo não estará na luz. Que nós possamos vigiar sobre nós mesmos o que temos visto, para permanecer com o nosso coração e com a nossa mente puros. Enfim, como praticar todas essas virtudes, qualidades? É possível conseguirmos isso? É possível nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Como eu posso viver para deixar Deus contente comigo, se agradando de mim? Como praticar todas essas qualidades? Ter uma conduta desse jeito? Só tem uma resposta, meus irmãos. A graça de Deus, a inefável graça de Deus, que está à nossa disposição. As suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Antes, como um pai amoroso, afasta de nós as nossas iniquidades. Porque a graça de Deus não se explica, se experimenta e agradece. A inefável graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, nos dá essa garantia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas o poder aí não é a prática do pecado não, viu? Como muitos interpretam. O poder aí é vencer o pecado, vencer as tentações. Tudo posso em Cristo que me fortalece, porque a sua graça está sobre mim, está à minha disposição. Que pela graça e misericórdia de Deus, nós possamos nos tornar cada dia mais naqueles de quem Deus se alegrará, em filhos obedientes, filhos aprovados, e termos a certeza de que, como resultado de uma vida exemplar, de uma vida que agrade ao Senhor e que Deus aprove, as recompensas virão. Não se esqueça, toda obediência traz recompensas, toda desobediência traz consequências. Que você possa escolher as recompensas e você vai ver como é maravilhoso viver alegrando o nosso Deus. Que Deus os abençoe e muito obrigada por essa oportunidade tão preciosa. Amém. Muito obrigado, irmão Glória, por estar fazendo a sua estreia aqui na nossa querida EBD. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 15 ao 20. 2 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 20. E diz o seguinte: e disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento nas suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram muito fortes do que eu. Eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Meus irmãos, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, se os irmãos fizerem uma retrospectiva e lembrar de algum momento que Deus que passou por algum livramento,
todo mundo tem algo a contar. E é assim que Deus age. E Deus agia com Davi o tempo todo, promovendo o livramento de Davi. Às vezes era livramento que o Davi, naquele momento, ele não pensava que aquilo ali poderia refletir mais tarde em um grande livramento. A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade aí à nossa EBD. Hoje é um EBD especial, que Gil me disse que só mulheres estariam na EBD. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, por estar aqui fazendo parte desse grupo de mulheres aguerridas. E hoje nem é março, né? Nós estamos na Semana da Mulher e também não é maio, mês das mães. Então, estar aqui hoje é um motivo realmente de louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor por essa oportunidade. Nós estamos estudando a lição 3 em 2 Samuel, capítulo 22. E os versículos que me coube foi de 21 a 27. Eu estou ainda me recuperando de uma forte gripe, então minha voz ainda está assim meio embargada, mas eu espero que o Senhor me dê graça para concluir aqui aquilo que Ele me colocou para fazer. Vamos à leitura. Acompanhe aí, pegue sua Bíblia, que eu sei que você está aí na EBD participando, anotando tudo que as irmãs estão colocando, para que juntos possamos nos desenvolver. O texto diz o seguinte: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apeguei e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Aleluia! Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com benigno te mostrarás. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostrarás. Com o perverso, inflexível. Tem outras versões que chegam a falar indomável. Inimigo do mal, né? Daqueles que são maus. Na revista, quem está acompanhando aí a revista online, a revista vai falando que o Salmo se referindo a esse capítulo como Salmo. Não está no livro de Salmo, mas se refere como Salmo porque é um cântico de vitória de Davi para com Deus. Davi escreveu alguns salmos no livro de Salmo. E aqui no livro de Samuel, esse capítulo, ele está cantando, ele está salmodiando ao Senhor a vitória do Senhor sobre os seus inimigos, que o Senhor deu a ele essa vitória. Nós sabemos que Davi, entre ser ungido rei e assumir realmente o trono, ele passou vários anos sendo perseguido. Porque quanto mais Deus abençoava Davi, quanto mais vinha a unção do Senhor sobre a vida de Davi, mais vinham as perseguições. E Davi teve que ser justo, praticar justiça. De que forma? Da forma que está aqui. Segundo a minha justiça. Qual era essa justiça? Se a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, será que Davi está sendo soberbo? Será que Davi está sendo altivo? Não, de forma alguma. Precisamos examinar as Escrituras, observando o contexto daquilo que ela quer trazer para a gente. Sem preconceitos. Eu já ouvi ministração, pregação sobre essa mensagem. Não. Todas as vezes que a gente vai estudar, meditar na palavra do Senhor, a gente tem que ir para aquele texto como se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando aquele texto e querendo compreender mais e mais aquilo que o texto quer nos trazer das verdades bíblicas, sem violentar o texto. Então, segundo a minha justiça, que justiça é essa de Davi? Ora, irmãos, todos nós temos que buscar como servo do Senhor sermos justos, porque perto está o Senhor. Então, qual é a nossa justiça? A nossa justiça, a nossa referência como justiça é a justiça de Deus. Então, como filhos de Deus, a nossa justiça ela tem que buscar o padrão de Deus. O que é que Deus chama de justo? O que é que Deus chama de verdade? Principalmente nos dias de hoje, que as verdades de Deus têm sido mudadas. Então, a justiça que ele fala aqui era porque ele observava os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os estatutos do Senhor.
E aí que ele fala, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, porque nas mãos de Davi não se achava iniquidade, não se achava dolo, não se achava pecado. Davi era um homem de guerra, e Davi foi impedido de construir o templo por conta disso, porque nas suas mãos tinha muito sangue. Mas acontece que todas as vezes que Davi, pode parecer incoerente, mas todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele ia com um propósito, não de morte por morte, de destruição por destruição. Ele ia porque o Senhor permitia a ele que fosse. Davi foi um rei conquistador. Israel nunca teve um rei como Davi até os dias de hoje. Foi um reinado sem precedentes. Foi um reinado governado pela direção do Senhor. Davi sempre se colocava na mão do Senhor. Até mesmo na hora que ele peca, ele reconhece que pecou quando ele é confrontado com seu pecado, e ele se rende ao Senhor e ele sofre a correção do Senhor. Por isso que Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, nós temos que perceber o que é que temos nas nossas mãos, como estão as nossas mãos. Hoje, com a questão aí da pandemia, a gente sabe que as mãos, ela traz muitas coisas, né? Nós plantamos com as mãos, colhemos com as mãos estão sempre confeccionando, gerenciando as coisas, produzindo, e ao mesmo tempo essas mãos podem contaminar o nosso corpo, né? Então, através das nossas mãos, a gente pode trazer algumas coisas para o nosso corpo. Trazendo para o lado espiritual a mesma coisa. Aquilo que eu faço com as minhas mãos no físico atrai a bênção ou a maldição no reino espiritual. Porque não é que Deus venha nos amaldiçoar ou o diabo. Nós colhemos aquilo que plantamos. Não é Deus que dá uma coisa boa a um e uma coisa má a outro. Quando a gente vê assim, tá colhendo o que plantou, é porque é o que a Bíblia fala. Aquilo que você plantar, você vai semear. Mas eu quero deixar assim, uma coisa bem assim, para a gente possa compreender. Às vezes, na ignorância espiritual, a gente pensa assim, fulano está com tal enfermidade, é Deus castigando. Fulano perdeu a casa, viu a chuva, destruiu tudo, é Deus castigando. Não, irmãos, não. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, a chuva nasce para todos. Quantos servos do Senhor morreu nessa pandemia de Covid, né? Então não é essa recompensa, mas a recompensa em si que Deus ele traz é uma recompensa que o homem sabe que é fruto daquilo que ele plantou. Se você planta um bom relacionamento com seu filho, você vai ter um bom relacionamento com seu filho. Se você planta um bom relacionamento com seus amigos, no trabalho, em casa, com seus parentes, você vai ter essa recompensa. Porque tem as coisas que é natural, que vem para o justo, para o ímpio, como o sol, como a chuva. A colheita normal das coisas, quem planta banana vai colher banana. Mas aqui o que está se falando dessa retribuição que o texto fala aqui, né? O texto que a parte que me coube fala, o Todo-Poderoso recompensa os seus. Como Deus é um Deus justo e a justiça de Deus não é como a nossa, a justiça de Deus ela é certa, ela é fiel, ela é certeira. Então a justiça de Deus ela vai dizer o quê? Que Deus ele não erra, Deus é imparcial. Então na justiça de Deus, Deus chega e diz assim, vai ser dessa forma. Mas não é porque você é merecedor mais do que um do que outro. Deus no meu entendimento, Deus não cria um filho para ser um marginal. Deus não cria um filho para ser um marginal e outro para ser um doutor. As nossas escolhas com as nossas mãos é que atrai essas coisas para nós. Entende? Então, assim, conforme as nossas escolhas, conforme as nossas obras, os nossos plantios, a pureza da nossa mão ou não, nós atraímos coisas para nossas vidas, físicas e espiritualmente. Aí o texto prossegue. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, ele se mantinha no caminho do Senhor. Saul perseguia, as investidas vinham e ele ali se mantendo fiel ao caminho do Senhor. Que é o que nós temos que fazer constantemente. Sempre vai vir situações para a gente querer negociar a nossa primogenitura, negociar aquilo que Deus tem para com a gente. Mas a gente tem que se manter fiel aos caminhos do Senhor. Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Ou seja, ele tinha consciência dos juízos de Deus, dos estatutos do Senhor, e ele não se desviou. Aí eu pergunto, e nós enquanto igreja?
Será que observamos a palavra do Senhor para lançar no outro, no esposo que não está fazendo, na esposa que não está fazendo, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no outro que é igreja? Ou eu que sou igreja, quando medito nessa palavra, eu trago esse holofote, essa luz para a minha vida e percebo o que eu preciso rever, o que eu estou semeando dentro de mim, dentro da minha vida, dentro do meu ser, enquanto igreja. Porque aqui ele deixou bem claro que porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Aí quando você olha esse texto assim de Davi, pensa assim, pô, Davi era meio arrogante. Não. Nós temos discernimento. E naquela época, Davi não tinha um Espírito Santo. Os reis, os profetas do Senhor, eles recebiam uma porção do Espírito. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele fala, e ele ouve, e ele fala, e ele interage e quer interagir. E ele interage através da palavra, nos confrontando, nos mostrando onde a gente está errado. Mas se a gente não dá ouvido, essa voz vai ficando meio que longe, que distante, a chegar a um ponto que a gente não consegue nem mais discernir aquilo que é Deus e aquilo que é carne, aquilo que é eu, que é o meu eu falando. E muitas vezes a nossa vida está bagunçada e a gente pensa que Deus está retribuindo o mal porque Deus é um Deus ruim, porque Deus é um Deus implacável, mas na verdade não é. É fruto das escolhas, é fruto daquilo que a gente plantou, que a gente está colhendo. Porque Deus retribui aos seus, conforme aquilo que plantou. É igual uma conta em banco. Você não tem como sacar R$1.000 se você só tem 100 lá. Se a sua conta está negativa. Então, quando eu planto, quando eu obedeço, quando eu honro ao Senhor, quando eu me submeto à palavra do Senhor, a gente cumpre aquilo que Davi está dizendo aqui, né? Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Então, ele sabia a integridade dele. E nós precisamos saber a nossa integridade, como anda a nossa integridade. Porque se eu pegar o meu óculos aqui e der para você, você vai ver as coisas de uma forma com distúrbio, né? Desfocado, porque o óculos foi feito para mim. Então, você tem que olhar para você. Não olhar a vida, as coisas com o olhar do outro, mas com o seu olhar. É fundamental que a gente olhe a vida com o nosso olhar. E aí ele prossegue dizendo assim, também fui implacável para com ele e me guardei da iniquidade. Também fui implacável para com ele e me guardei da iniquidade. Ele se guardou da iniquidade. Eu e você, nós sabemos o que é iniquidade. E nós sabemos que a iniquidade, ela desagrada a Deus. Hoje, muitas bandeiras estão sendo levantadas, mas só há uma bandeira a ser levantada da igreja, pela igreja, que é a bandeira de Cristo, é a bandeira do Evangelho. E essa bandeira, ela não é levantada com falácias, com palavras, mas sim com atitudes. Porque quando Jesus chegava, algo acontecia. A própria presença de Jesus, algo acontecia. A própria presença dos discípulos, algo acontecia. Davi foi um rei que até hoje tem o seu nome escrito como um dos maiores reis de Israel, porque o seu legado, a sua atitude, a sua obra falava por ele. Então, referente a ele como um rei temente ao Senhor. E a minha vida é a sua. Então não olhe a vida com os óculos do outro, com a visão do outro. Busque, segundo a palavra de Deus, a visão que Deus tem para você, né? Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuiu o Senhor segundo a minha justiça, de novo, segundo a minha justiça, né? Segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Quer dizer, diante dos olhos do Senhor, ele viu que Davi estava puro. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Então, assim, pense que Deus nos observa. Pensa que Deus nos observa. Pensa que Deus todo tempo. Pensa que Deus nos observa. E nessa observância do Senhor para com a nossa vida, ele vai se manifestar de uma forma justa para corrigir, para abençoar,
para nos deter muitas vezes. E às vezes a gente se estriba na seguinte situação, que Deus é um Deus longânimo. E porque Deus é um Deus longânimo, a gente pensa que aquela correção não vai chegar, mas vai chegar. Uma hora vai chegar. Foi assim com Davi, quando ele pecou com Betseba, ele achou que estava tudo certo, ele já tinha mandado matar o marido de Betseba, então estava tudo certo. Mas existe um olho que tudo vê, né? Essa onisciência, essa onipotência, essa onipresença de Deus é um Deus que tudo vê, nada passa desapercebido dele. Tudo está perante ele, presente a ele, né? Então aqui quando ele fala aqui, para com benigno te mostrarás benigno, está dizendo que com Deus não há barganha, não há meio termo. Ah, com fulano eu vou ser assim, com ciclano eu vou ser assim, não. Com o benigno, eu vou me mostrar benigno. Com o puro, ele vai se revelar como um Deus puro. Mas com o perverso, inflexível. Inflexível. Por quê? Porque com Deus de Deus não se zomba. De Deus não se deixa escarnecer. Às vezes a pessoa olha para você, parece que quer te engolir, parece que quer te devorar. Fala, às vezes, muitas coisas, mas aquela fala só são falas, só são falácias, palavras. Mas dentro do seu coração, da sua mente, são outras intenções. Mas o homem natural não vê. Mas o homem guiado pelo Espírito vê, sabe e percebe. Mas Deus, ele está vendo que ali é só palavras. Ele está vendo qual é a intenção do coração. E a Bíblia, ela traz vários relatos sobre isso, né? Vários relatos sobre isso. Uma forca foi preparada para Mardoqueu. E o Senhor foi lá e fez o quê? Quem preparou a forca acabou caindo na forca. Então, eu e você, nós não temos que nos preocupar com aqueles que se levantam como adversários, como opositores. E foi isso que Davi fez. Davi fugiu porque era o tempo de fugir. Então, há o tempo de fugir, há o tempo de se calar, há o tempo de ir para a guerra, como Davi muitas vezes foi para a guerra. Mas é o tempo também, há também um tempo, e chega esse tempo de se assentar no trono e reinar. Quando a gente faz as coisas no tempo oportuno, no tempo determinado, os frutos e as bênçãos são outras. Então não queira acelerar o processo. Foi necessário Davi passar por todo esse processo para viver o propósito de Deus com excelência. Porque se ele não passasse por todo esse processo, ele não teria sido o rei que ele foi. Então, para concluir aqui a minha parte, eu quero deixar para vocês justamente isso. O título diz, o Todo-Poderoso recompensará. O Todo-Poderoso recompensou a Davi. E Davi fez esse salmo glorificando e exaltando o Senhor pela vitória. Então, se você está passando por perseguições, se você está passando por luta, é para isso que a palavra nos mostra, nos orienta. Que a gente venha aprender com a palavra, se mostrar justo, as nossas mãos limpas diante de Deus, né? Sabendo que o olhar do Senhor está sempre em todas as direções, vendo todas as coisas, e aquilo que a gente semeia com as nossas mãos, a gente vai colher, né? A gente vai colher. Então o Senhor não vai colocar uma doença, não vai colocar uma casa que vai cair, vai desabar, não. Não é essa colheita, né? Que muitas vezes de uma forma pejorativa é colocada, fulano está pagando, não. O sol e a chuva vêm para os dois, para o ímpio e para o justo. Mas tem coisas que nós praticamos e que o Senhor permite vir, porque Ele é um Deus justo. Não é uma justiça humana, é a justiça de Deus, né? Porque sujeito a ter uma doença, a contrair uma Covid, todos nós estamos. Mas esse retribuir ao Senhor são posições, locais que o Senhor nos coloca, que você olha e diz assim, meu Deus, foi o Senhor que fez isso. Não foi o meu estudo, não foi o meu conhecimento, não foi a minha sapiência, mas foi o Senhor que fez isso. Quem colocou Davi no trono de Israel foi o próprio Deus. Deus tirou Saul, rasgou o reinado de Saul e foi lá, pegou aquele menino, franzino, onde nem a própria família dava nada por ele, e colocou ele como rei. Mas até se assentar na cadeira de rei, ele precisou viver o processo.
E esse capítulo 22, que vai do versículo 1 ao 51, ele traz isso detalhadamente, tudo que ele passou. E é importante também que a gente lembre desse processo e a gente não fique só se queixando no processo, mas que a gente venha salmodiar o Senhor, que a gente venha cantar hinos ao Senhor, glorificando ao Senhor por todo o processo, porque o processo faz parte para que possamos viver o propósito de Deus da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe. Segue aí com a próxima irmã e eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Fica com Deus. Muito obrigado, irmã Cláudia, por mais uma vez estar nos ajudando aqui na nossa escola dominical e sempre com sua palavra segura e que demonstra conhecimento. E agora nós vamos para um outro professor que está fazendo sua estreia aqui na nossa escola bíblica dominical e ele vai nos falar um pouco sobre o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer, e que está em 2 Samuel capítulo 22, do 28 ao 43, e também o Todo-Poderoso é cheio de graça, 2 Samuel do 44 ao 51. Para isso eu convido o nosso querido professor Jomário Menezes, que é irmão do nosso amado pastor Joás Menezes. Por favor, irmão Jomário, nos fale um pouco também sobre esse tema. Oi, tudo bem? É um prazer poder bater esse papo com você sobre a palavra de Deus. Eu acredito que você não me conhece. Eu me chamo Jomário Menezes, sou hoje membro da Igreja Batista Metropolitana e amigo desse que é o pastor Rafael. Ele me desafiou neste dia a comentar um pouco daquilo que é um fragmento ou subtópico da lição que vocês estão estudando. Não é a minha intenção esgotar o tema, mas eu queria tentar pensar com vocês alguns dos elementos presentes aqui para que a gente pudesse, ao final, fazer algumas aplicações. Tá bom? Você me dá essa oportunidade? Ok, então vamos lá. Nós estamos discutindo o Deus onipotente, não é verdade? E sabe o que me chama a atenção? É esse autor que preparou essa lição para você ter escolhido a experiência de Davi para poder, de alguma forma, traduzir aquilo que nós compreendemos como o Deus onipotente. A história de Davi ela é fantástica e ela desperta em nós uma identificação pelo aquilo que marca a sua característica humana, alguém que reage, alguém que age, alguém que muitas das vezes sem muita reflexão, comete um equívoco, mas imediatamente responde reconhecendo a sua limitação e a sua fragilidade. Sim, fragilidade de um homem marcado por diversas experiências. Você já deve ter percebido que esse texto é uma identificação, ou tem nele uma identificação clara com o Salmo 18, onde também, e obviamente dentro do mesmo contexto, se trata de um salmo que é compreendido como um dos salmos de Davi. E eu falava sobre a escolha desse texto para falar de um Deus onipotente. É interessante isso, não é verdade? Porque muitas outras experiências bíblicas, muitos outros fragmentos bíblicos poderiam nos dar essa visão de um Deus onipotente. Mas por que falar de um Deus onipotente a partir da experiência de Davi? Eu, lendo o texto e pensando a respeito disso, vejo que, muito provavelmente, o seu professor já comentou muitos elementos aí, e eu não quero ser redundante, mas me prendendo de maneira proposital ao texto, eu vejo a experiência de um homem que conviveu com diversos desafios, um homem que percebe em si mesmo limitações, um homem que consegue ver que dentro da sua história e da sua experiência, este Deus
o Deus Todo-Poderoso foi quem fez ele chegar até esse momento da sua história. Isso é fantástico. É fantástico a gente poder observar através da poesia, através da fala, a descrição aí daquilo que foi a sua jornada como rei, como homem, como pai, como filho. E a partir do texto daquilo que é o livro de 2 Samuel, no capítulo 22, a gente vai percebendo que é possível a gente compreender um pouco da história de Davi e também identificar traços daquilo que corresponde ao Deus onipotente. A partir do versículo 28, que é o subtópico que fala sobre a capacitação do Eterno para que ele pudesse lutar e vencer, a gente tem algumas coisas e eu queria ler rapidamente o texto com você, se você me permite. Eu sei que você já leu, mas eu queria ler mais uma vez com você. Eu estou com a versão, que é a nova versão transformadora, e você pode me acompanhar com a sua versão aí, naquilo que corresponde o texto que nós estamos estudando, né? Segundo livro de Samuel, no capítulo 22, a partir do versículo 28. Ele diz: livras os humildes, mas teus olhos observam os orgulhosos, e tu os humilhas. Ó Senhor, tu és minha lâmpada. Ó Senhor, o Senhor ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza inabalável e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste teu escudo de vitória, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornarei enquanto não forem derrotados. Acabei com eles e os feri, até que não pudessem se levantar. Tu me tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste os meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sobre os meus pés. Destruí todos os que me odiavam. Procuraram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra, e os esmaguei e os pisoteei como lama das ruas. O texto ele vai parecer, no primeiro olhar, o texto de um cidadão que tem o discurso do triunfalismo, não é verdade? Alguém que se vê como vencedor de todas as suas batalhas, alguém que não consegue se perceber como possível de experimentar alguma derrota, mas eu olho um pouco diferente isso. Eu vejo, na verdade, alguém que constatou na sua experiência uma dependência, né? Ele, de fato, venceu muitas batalhas, né? A história mostra na vida de Davi que Saul tinha vencido algumas batalhas, mas Davi tinha vencido 10.000 batalhas. E assim, o Davi de fato era um guerreiro, era um homem sanguinário, era um homem que de alguma forma era ultra competitivo, traduzindo para a nossa contemporaneidade, e gostava de vencer, né? E não apenas gostava de vencer com folga, né? E observar esse texto na humildade, de pés descalços, é perceber que na verdade nós estamos olhando para um homem
que mesmo sendo sanguinário, mesmo tendo o desejo pela vitória, percebe que todos os seus méritos não são próprios, são méritos que foram conquistados pela força e pelo poder do Eterno. Então, eu gosto de pensar, na leitura que faço deste texto, observando obviamente a história de Davi, que a gente está olhando para um homem que tem a compreensão de que todos os passos que ele deu foram orientados pelo Senhor, foram marcados pela força do Senhor. E o convite para nós é identificarmos isso. A percepção e os traços de linhas que ele deixa e que eu marco na minha Bíblia, e não estou dizendo que você precisa marcar na sua, é que a humildade que ele carrega dentro de si fez com que ele se apropriasse dessa chave, a chave da vitória ou do poder do Eterno para as suas conquistas. E mais, ele compreende que ele está gozando de todas as promessas que foram feitas pelo Senhor. Então, meu querido irmão, se de alguma forma você tem promessa, mesmo hoje vivendo as suas guerras, as suas limitações, o Eterno vai ser aquele que vai realizar através de você, que vai realizar na sua vida aquilo que é necessário para se cumprir o propósito do Eterno. Basta apenas que você humildemente se despoje, colocando diante dele todas as suas angústias, todas as suas inquietações. Quando a gente vai para a segunda parte do texto, que de fato é aquilo que fecha esses dois subtópicos para os quais eu gostaria de abrir comentário, a gente pega os versículos de 44 a 51, que vai falar desse Deus que é um Deus que age graciosamente. Me parece que todo o texto já vem trazendo essa realidade de um Deus que age graciosamente, não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, não por aquilo que Davi tinha de positivo, não por ele ter sido um excelente pastor de ovelhas, não pelo seu comprometimento com as atividades dentro do palácio, mas porque o nosso Deus, o Eterno, é generoso em realizar. Então a gente tem aí alguns versículos que são do 44 ao 51 que diz: Tu me livraste dos meus acusadores e me preservaste como governante de nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive, louvado seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que fazem mal, sujeita as nações ao meu poder e me livra dos meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos, de homens violentos, me livras. Por isso, Senhor, te louvarei entre as nações. Seguirei cantando louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostra amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes. Querido, querida, leia esse texto observando a generosidade do Eterno. A compreensão de que esse Davi que agora chega, alguns teólogos vão apontar a possibilidade desse texto ter sido escrito já no momento final da caminhada de Davi, e ele olha e percebe que ele se tornou alguém que é maior do que ele mesmo, alguém que chegou a um nível que não esperava chegar, alguém que se tornou mais do que poderia ser, e tudo isso ele endereça ao Eterno. Tudo o que ele conquistou, tudo o que ele é, tudo o que ele conseguiu realizar veio das mãos do Deus poderoso, daquele que é o seu rochedo, daquele que é a sua fortaleza. E o que é que eu penso que a gente pode aproveitar disso para que a gente possa fechar? Eu penso que quando eu olho a minha história, quando eu olho a minha caminhada, eu percebo graça, eu percebo generosidade do Eterno, porque eu não tenho mérito algum, eu não tenho valor algum, e não pensem que eu não me olho no espelho e não saiba quem eu sou, mas quando eu me vejo diante da benevolência, da graça do Eterno, eu percebo que eu tenho mais do que eu mereço. Então, que sejamos gratos
por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que Ele pode fazer, por tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Meu irmão, se você tem vivido tempo de dificuldades, se você tem olhado e percebido que a luta ao seu redor tem sido grande demais, o barulho tem sido ensurdecedor, eu lhe convido a, na quietude do seu quarto, no seu silêncio, você possa perceber que esse Deus é o Deus conosco, é o Deus que anda com você, é o Deus que vai te direcionar para aquilo que Ele escreveu ou escreve para a sua história. Apenas precisa que você se coloque diante dEle humildemente, reconhecendo Ele como o seu Senhor, como o soberano, como aquele que vai conduzir em valor a sua vida. Esta é a percepção que tenho daquilo que é o nosso Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas e que vai fazer aquilo que é necessário para realizar na minha e na sua vida o que Ele programou. Deus te abençoe, que a sua vida seja cheia de graça. Muito obrigado, irmão Jomário, professor Jomário, por estar apoiando a nossa escola bíblica dominical. Queremos muito lhe agradecer, meus irmãos. Meu irmão Jomário, leva o nosso abraço à Igreja Batista Metropolitana IBAM. Meus irmãos, por hoje é isso. Tá gostando do nosso EBD? Tá vendo aí embaixo um sinal, um polegarzinho assim, olha? Dê um clique aí dizendo que o irmão tá gostando. Meu irmão, os irmãos não imaginam como é difícil essa EBD chegar até o irmão, como o irmão está vendo, toda certinha, todos os vídeos, todo casado direitinho. Os irmãos não imaginam como isso é difícil, não é fácil, meus irmãos. Por isso eu peço a oração dos irmãos, para que essa EBD sempre possa estar acontecendo, sendo realizada e chegando essas informações da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus até os irmãos. Quero agradecer a todos que participaram da EBD de hoje, agradecer principalmente ao irmão Rafael, que é quem faz essa junção dos vídeos e passa para a edição. Por isso eu quero agradecer a todos. Um grande abraço, meus irmãos, e até o próximo domingo, e vamos agora para o culto.